o Nier do Death Note é praticamente um sonho dublar o Nier, porque eu já assisti o Death Note antes de ser dublado, aí eu falei, poxa, São Paulo dubla 99,99% de anime, não vai vir pra cá. Aí veio, aí eu não vou dublar, aí eu fiz o teste, aí eu passei, eu falei, agradeci Deus ao mundo, muito otimista, né? Otimismo total, né? Agradeci Deus e o mundo. Depois, fã há muito tempo de Cavaleiros do Zodíaco, também era dublado em São Paulo, tudo que eu tava dublado do lado de São Paulo, enfim, aí o Baroli, Ernst Baroli, que é o dublador do Seiya, ele me ligou perguntando se podia fazer um teste. Eu falei, pô, será que é pro Alone? Porque eu vi uma semelhança de tom mais ou menos do Alone com o Nier. Aí eu falei, pô, será que é pro Alone? Ele, não, é pro tema. Eu nem tinha cogitado falar Meteoro de Pegasus na minha vida. Aí eu fui correndo fazer o teste, aí foi votação online. Aí alguém votou, sem ser eu. E ela, 2 pessoas, 2 votos, tá vendo? 3 comigo. Aí eu acabei ganhando porque foi votação pela internet. Até no site, acho que Cabe do Dico, sei lá. E o que mais? Aí, próxima fase, veio o Rigby. Hoje em dia, atualmente, ele é meu personagem preferido, junto com o... não tanto quanto o Bolin da Avatar, a Lenda de Korra. Porque o Bolin veio um pouquinho depois. E a gente só dublou acho que 12, 13 episódios, a primeira temporada. Então, poxa, eu queria dublar ele todo dia também. É muito legal dublar o Bolin. Mas atualmente é o Rigby. Enrolei pra caramba pra falar, né? Enfim, é isso. Próxima pergunta. Vocês costumam ser solicitados para dublar algum tipo de personagem específico? Por exemplo, vilão ou herói? Ou que tenha traço característico na personalidade? Assim, um personagem que seja parecido com vocês? Tudo quanto é gordo sou eu. Tudo quanto é careca sou eu. É impressionante, eu falo isso até como diretor de dublagem. Tem um careca na hora, é o Sérgio. É impressionante, mas é muito da característica de voz e do alcance de voz que a gente tem. Então assim, tudo que é gritado, me chamam. Eu dublo um personagem naquele Adolepeixe chamado Mexilhão. Mário Jorge, desgramado, me bota pra gritar, aquele cara só... Acabou a voz. Aí o XLR8. Tudo gritado, tudo maluco, tudo que fala rápido, tudo gordo, sou eu. Olha, eu acho que você pegou a metade dos gritados, que a outra metade faça pra mim, por favor. Bongo do amigãozão. Coisa impossível aqui de fazer. Não estou num bom momento, mas enfim, é mais esganiçado do que isso. E muita coisa gritada, mas invariavelmente, quando eu entro para fazer um filme, eu chego lá, quando eu vejo o cara que eu vou dublar, o cara é careca. É uma coisa interessante, porque na dublagem, antigamente havia uma certa preocupação em escalar. Quando o ator era negro, aí eles buscavam um dublador que tivesse aquela voz lá no calcanhar. Eu não entendo porque que negão não pode ter voz aguda. O Ed Murphy é um exemplo disso. Os caras falam assim, não sei o que, mas na dublagem, o negão tinha que ter. Chris Rock. O Chris Tucker também, da Hora do Rush. Pois é. Então, antigamente havia esse negócio. O cara era negão, tinha que botar o cara com vozeirão lá embaixo. Hoje em dia, já se chegou à conclusão que negro pode ter vozes graves e agudas também. Uau! Mas eu descobri que hoje existem vozes de careca, voz de gordo. Careca tem uma voz peculiar, né, que é a minha. Faz tudo que é magricelo e faz piada idiota. Isso me lembra do Backlove do Superbad. Alguém assistiu? Superbad? Eu fiz Backlove. E tem uma diretora que ela fala... Ao contrário disso, ela fala assim, Charles, tudo que é gordinho eu tô te chamando. Você tem voz de gordo. Não entendi isso até hoje. Ainda há uma esperança. Se for uma dupla de gordo, é você e o Flávio, então. Mais ou menos isso. Sempre magricela e faz piada idiota. Ou que tenta ser engraçadinho.
Próxima pergunta. Antigamente na dublagem, John virava João, Ursinho Pooh virava Ursinho Pooh, Tinkerbell virava Fada Sininho. Por que não houveram mais essas modificações? Chegam até mesmo deixar o nome do personagem em inglês na dublagem, em português, ao invés de traduzir, e colocar o nome traduzido para o português e voltar para o inglês. Eu não faço a menor ideia. Bom, antigamente não existia internet, não existia o conhecimento do público, né? Ninguém tinha acesso a nada. Então o que acontecia? As pessoas traduziam os nomes a pedido das próprias distribuidoras para que a pessoa lá no Nordeste, a pessoa lá no Acre pudesse entender. Tiveram umas mudanças ridículas, tipo o orco do He-Man virou Gorpo, né? Tinha um O na barriga e era G o nome. Sim. Coisas que a gente não conseguia entender. E eu acho que traduzir nome é um perigo. Eu trabalho com 2 séries lá que entram na faixa de 70 pessoas por episódio. Todo mundo falando todos os nomes. Você imagina se um falar de um jeito, outro falar de outro, como é que não vai se poar? Oi, Jennifer. A Jenny chegou. Então a mesma cena com nomes diferentes. Então assim, começou-se o padrão de não traduzir nomes. Se é John, se é Sophie, é Sophie. E acabou. E todos os desenhos que tinham sido dublados antigamente com as mudanças de nome, como foi o Ursinho Pooh, tiveram que ser redublados, porque começaram a vender os produtos, vieram os produtos todos para o Brasil, pela internet, com os nomes originais. Então, não tiveram outra opção senão mudar para o nome original. Acho que 2 exemplos disso seria o filme das Crônicas de Nárnia, que todos os nomes das crianças foram traduzidos, e no caso dos Muppets, esse último filme da Disney, botaram o nome original dele, que seria Kermit. Tiraram o Caco, daquele que a gente conhecia de antigamente, né? Isso é complicado, mas muito dessas mudanças são proporcionadas pelos próprios distribuidores. A casa de dublagem e os dubladores não tem nada a ver com isso. Principalmente os dubladores. A gente chega para dublar, o que o cara manda a gente falar, a gente fala. Não tem jeito, mas vai falar isso aqui mesmo? É isso aí que mandou falar. E isso também, determinados distribuidores, eles têm alguns milímetros com determinados tipos de palavras que podem ou não ser utilizadas. Então, às vezes, a gente se vê, entre aspas, forçado a usar um tipo de vocabulário que não seria o mais adequado, que não seria o mais comum da gente falar naturalmente. Então, muitas vezes, determinadas coisas soam artificiais, mas por imposição das distribuidoras. É uma coisa que a gente não tem muito como controlar, não tem como bater de frente, porque, afinal de contas, eles são os donos do produto, eles são os clientes, eles dizem, eu quero que faça dessa maneira, e a gente tem que fazer o trabalho da melhor maneira possível para agradar o cliente e para agradar quem vai assistir. A gente tenta chegar no meio termo, mas existem coisas que, infelizmente, não tem como a gente modificar. Eu acho o máximo quando traduzem o nome, por exemplo, no Harry Potter. Tiago, que na verdade é James. Traduziram o nome do pai do Harry. E um dos problemas também de traduzir o nome é que aparece o Harry vendo a lápide do pai escrito James, ele fala Tiago. Acho que o Harry não sabe ler, não sei. Ele não sabe o nome do pai, não precisa. Isso eu também acho um problema de traduzir, porque alguma hora vai aparecer o nome da pessoa escrito no negócio. O meu amigo aqui estava falando em relação ao nome dos filmes. Que no caso, os Jogos Mortais, o nome seria Sol. A visão seria que o nome seria Serra, né? Mas aí botaram esse nome Jogos Mortais. Antigamente uma série, não sei qual das séries do Ultraman ou do Ultra Seven, não me lembro muito bem, que como em todas essas séries, você tem o herói, o Ultraman, o Ultra Seven, sei lá, você tem um monstro que destrói a cidade e eles reconstroem numa velocidade incrível, né? A engenharia japonesa é realmente muito incrível. A cidade sempre era evacuada quando tinha briga, né? Exatamente. Nunca tinha ninguém na cidade. E tem sempre uma divisão, um grupo de pessoas especializadas em combater monstros, mas que não servem para nada, porque no fim tem que chegar o herói, que eles não fazem nada. E numa dessas séries tinha um grupo de combate a monstros que eles falavam no dublado, eu assisti isso quando eu era criança, era o GAM. Só que na camisa deles tinha estampado MAT.
E é uma dúvida assim que eu nunca consegui sanar, eu cresci com trauma por causa disso, que eu não sei o que significa o MAT, os caras falavam GAM, um negócio interessante, se alguém souber, por favor, cartas para a redação desse programa. Hein? Você sabe? Monster Attack Team, pode ser. Pode ser. Não sei, também Power sei que é Ranger tem muito GAM. disso também, dos Power Rangers. Aquele Super Patrulha Delta, seria o Space Patrol Delta. Não, mas no original é Deca Ranger. Mas isso aí é do japonês, tô falando no caso dos Power Rangers mesmo. Enfim. Também não sei o que é GAM, porque no português virou GAM, nunca falaram. Ataque aos monstros. Não adianta nada. Aí é grupo de ataque aos monstros. Grupo de ataque aos monstros. Quer falar alguma coisa? Não, tudo bem, obrigado. Próxima pergunta aqui. Um fato curioso em relação à dublagem americana dos Simpsons, até a 18ª temporada, existia cerca de 113 participantes na série, personagens no caso. E na lista de dubladores, existem somente 18 dubladores. Só no caso, o Dan Castellaneta, não sei falar sobre o nome dele. O dublador do Homer dubla 18 personagens na série. Existe algum fato parecido na dublagem brasileira? Não que eu saiba. Aqui a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da repetição de vozes, apesar de ser uma queixa de uma certa forma recorrente. Tem uma explicação, são sempre as mesmas vozes, não sei o quê. Existem poucos dubladores, isso é um fato. Se você for pensar no universo de atores de Hollywood e de outros países que existem por aí, e mesmo aqui no Brasil, e você vê quantos dos atores brasileiros também dublam, é muito pouca gente que dubla. Mas apesar disso, existe uma preocupação muito grande aqui em não se repetir vozes. O nosso acordo trabalhista, inclusive, prevê isso, que num longa-metragem você não pode ter uma pessoa fazendo mais do que X vozes e distância entre um personagem que aparece no começo do filme e fala um negocinho pequenininho, o outro vai falar lá no meio e tal, para não haver essa possibilidade da pessoa perceber que foi uma mesma pessoa que fez, até porque em filme você não modifica a voz, como você costuma fazer num desenho animado. Aqui a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Tem alguns desenhos americanos que eu já vi, originais, e que às vezes você percebe que o cara não teve nem a preocupação de modificar a voz de um bonequinho lá para o outro. Mas aqui eu não sei, nunca ouvi falar assim de 18 atores fazendo 115 vozes, sei lá. Que no caso no final do filme dos Simpsons, aparece a lista com todos os personagens que uma pessoa só dublou. No caso, isso é um fato, que no filme dos Simpsons aparece a foto de cada personagem e uma pessoa só dublando. Para que vocês possam entender um pouquinho, nos filmes brasileiros, em cada episódio, por exemplo, de uma série, o ator que vai fazer participação, ele pode no máximo dublar 4 personagens, e esses 4 personagens não podem ultrapassar a quantidade de 15 loops. 15 loops seriam o quê? De 1 a 20 segundos falados. Então assim, não dá diferença, mas não pode...